Vamos lá, então. Terceiro trimestre, a gente basicamente estudou o Brasil. Não sei se vocês se lembram, a gente, nesse período desse terceiro trimestre, a gente não estudou outra coisa a não ser a história do Brasil, começando pelo estudo do primeiro reinado, né? Primeiro reinado, que corresponde ao governo de Dom Pedro I, né? Ele começou a governar o Brasil no ano de 1822, que é o ano da nossa independência, até o ano de 1831, que é quando ele vai abdicar do trono brasileiro. Então, a gente viu lá no iniciozinho do mês de setembro a chegada de Dom Pedro I ao poder como imperador. Então, como é que foi esse processo da independência? Como é que o Brasil conquistou a sua independência, né? Qual foi o significado e as consequências que teve essa ação para o Brasil, né? Nessa questão de se tornar independente e tal, essa ligação política, né? Se desprender, e de como o Brasil começava, então, a andar por pernas próprias, vamos dizer assim, né? Deixava de lado a sua mãe Portugal, né? E começava meio que caminhar sozinho, tentando, né, encontrar formas, meios legais para conseguir andar sozinho né, sem depender de outro país. Logo após, então, a gente viu como é que se dividia esse período imperial da nossa história, né? Lembrando que o período imperial, né, ou seja, o Império do Brasil, ele vai durar menos de 100 anos, né? Ele começa no ano de 1822 e dura até o ano de 1889, que é quando nós temos a nossa proclamação da República. Então, de 1822 a 1889 é esse o período da história monárquica do Brasil, do período imperial do Brasil. Ou seja, a nossa monarquia tem menos de 100 anos, vamos dizer assim, teve menos de 100 anos, né? Dividida em três partes, né? Primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. Então, ao todo, nós tivemos apenas 2 imperadores na nossa história, não fomos muito além disso, e né, as consequências do final da monarquia a gente só vai estudar ano que vem, no nono ano. Mas é entender que, basicamente, a monarquia brasileira, a gente resume dizendo que é os governos dos Pedros, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Bom, lá no primeiro reinado, nós tivemos a Constituição de 1824, que vai decretar alguns direitos e deveres importantes, né? Os direitos de cada um, os deveres de cada um, que eram bastante diferentes, e era significativo porque antes nós éramos colônia de Portugal, então nós não tínhamos, assim, vamos dizer assim, uma constituição própria, uma carta magna que decretasse as coisas que poderiam ou não poderiam ser feitas, já que nós, basicamente, seguíamos as leis que Portugal decretava. Então, a partir de 1824, a gente começa a ter uma lei própria, né? A gente começa a ter, vamos dizer assim, um manual de instruções do brasileiro, né? Como se comportar no Brasil, né? Quais os deveres, os direitos e deveres que cada um deveria ter, né? Uma das coisas novas dessa Constituição de 1824 é a criação do poder moderador, o poder que a gente, vamos dizer assim, o poder que a gente fala que é o poder do imperador, Dom Pedro I, né? Então, o poder moderador é o poder do imperador que vai estar acima, né? No caso, acima dos outros 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, com o poder moderador, o imperador tinha o poder de fechar congresso, de prender as pessoas, de convocar para as guerras, cobrar mais impostos. Então, ele mandava mais do que tudo, ele podia encerrar tudo no Brasil. Essas eram as características do poder moderador. Por curiosidade, esse poder não existe mais, tá bom? Não tem mais na nossa Constituição o chamado poder moderador. Ele foi riscado da nossa história. Hoje em dia só existem os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? Durante o período do primeiro reinado, do governo de Dom Pedro I... atenção, turma, eu vou comentando os conteúdos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre conteúdo específico, liga o microfone aí e me pergunta, tá? Fala, professor, mas sobre isso aqui, o que é tal coisa, tá? Pode me interromper sem problema, tá? Eu vou aqui conversando, explicando aqui, mas se quiser me interromper para perguntar alguma coisa, tá liberado, tá? Vamos lá. Uhum. E aí nós tivemos também no primeiro reinado a chamada Confederação do Equador, né? Que é quando as tentativas das províncias do Brasil próximas à linha do Equador, uma tentativa de separação, né, e de instalação de uma república, né? Então, já queriam tirar esse sistema monárquico do Brasil, adotar um sistema republicano e queriam se separar do Rio de Janeiro. Ou seja, separar do Rio de Janeiro é separar do Brasil. E por que eles queriam separar do Brasil? Justamente pelo modo como Dom Pedro I estava governando o país. Aos poucos, as pessoas começam a contestar muito a figura de Dom Pedro I, né?
Com a independência, né, veio a falsa promessa de que as coisas melhorariam no Brasil, as pessoas pobres teriam mais chances, mais dinheiro, mais oportunidades, e nada disso acontece com o decorrer do passar dos anos do primeiro reinado. Então, as pessoas aos poucos começam a questionar muito esse poder, a figura de Dom Pedro I. E a Confederação do Equador foi um dos movimentos mais marcantes e mais fortes de contestar diretamente Dom Pedro I, falando, não, ele não é um bom governante, não é bom para o Brasil, então o Brasil tem que abrir Professor, mão. Oi. o senhor pode repetir para mim? Travou. Tá, vou repetir. Então, a Confederação do Equador, a gente fala que é esse movimento de contestação do poder de Dom Pedro I, né? Nesse sentido de que Dom Pedro I, ele já era um mau governante para os brasileiros e principalmente para as pessoas adeptas da Confederação do Equador, e aí eles queriam meio que se separar do Brasil. Falaram, se o Brasil, o Rio de Janeiro, quer seguir com o governo de Dom Pedro I, vamos se separar deles, né? Vamos formar uma confederação própria, um país próprio, que adote um novo sistema político. O sistema político do Brasil era uma monarquia. Então, com a Confederação do Equador, eles queriam instalar, então, um sistema político republicano, se tornar uma república. Vai dar errado, né? As tropas do Rio de Janeiro vão reprimir, vão atacar, vão prender todo mundo, vão esquartejar, enforcar, esquartejar. Aliás, esquartejar não, só vão enforcar mesmo. Não, e nem vão enforcar, né? Porque o capataz vai ter receio de enforcar o Frei Caneca e ele vai ser fuzilado, né? Mas, enfim, vão matar Frei Caneca, que era um dos principais líderes da Confederação do Equador, para servir de exemplo, né? Para o que aconteceria com as pessoas que se revoltassem contra a figura de Dom Pedro I, contra a figura do poder imperial. Mas a sementinha da República, ela começa a ser plantada. Vai levar alguns anos, bons anos, boas décadas, para nós adotarmos o sistema republicano. Mas já tinha algumas pessoas na nossa história discutindo e debatendo, então, esse sistema novo de governo, tá bom? Passado isso, então, a figura de Dom Pedro I começa cada vez mais a ficar contestada, né? Os partidos políticos do Brasil se dividem em dois importantes grupos, né? O Partido Político Português e o Partido Político Brasileiro, né? Já é bem sugestivo, né? O Partido Português era formado por membros portugueses, né? Pessoas que eram de Portugal e viviam no Brasil, e o Partido Brasileiro era de brasileiros, de pessoas já nascidas no Brasil, né? E queriam manter essa independência. Já o Partido Político Português queria que o Brasil mantivesse ainda essa ligação política com Portugal, que não cortasse relações nem nada do tipo, né? Essa divisão é importante porque é ela que vai gerar as primeiras crises no primeiro reinado, né? Na verdade, todas as crises no primeiro reinado, que começam a contestar cada vez mais Dom Pedro I, né? Ele começa a ser muito questionado e tal. Só falando rapidinho, não sei se vocês acompanharam a novela da Globo, Novo Mundo, né? Teve a reprise agora na quarentena, né? Até que Dom Pedro I era aquele ator, esqueci o nome, acho que é Caio Castro, o nome do ator. Ele fazia Dom Pedro I e mostrou um pouco dessas crises sociais que aconteceram no primeiro reinado, né? A novela acaba bem antes disso, né? Ela não acaba com a abdicação de Dom Pedro I, mas a Globo anunciou que vai ter uma próxima novela das 6 que vai ser sobre Dom Pedro II, que vai ser até o Selton Mello, né? Que vai fazer a figura de Dom Pedro II, né? Que eram pessoas bastante diferentes, né? Eu não sei se eu consegui deixar isso bem claro ao longo das nossas aulas, mas Dom Pedro I era uma pessoa muito ligada a Portugal, então quase não se interessou com o Brasil depois da independência, né? Tipo, governava aqui o Brasil pensando em Portugal. Já o seu filho, Dom Pedro II, que quase que nasceu aqui no Brasil, passou a infância toda, foi criada no Brasil, Dom Pedro II amava o Brasil. Ele amava o Brasil acima de tudo. E é por isso que ele vai governar por tanto tempo, né? Dom Pedro II vai governar ao todo por 49 anos o Brasil, porque ele gostava do Brasil, amava o Brasil, e ele não queria de jeito nenhum voltar para Portugal. Ele só saiu do poder porque justamente os desdobramentos da abolição da escravatura. Infelizmente, se não fosse a abolição, talvez a gente ainda seria até um sistema monárquico até hoje. Talvez Dom Pedro II continuaria no poder e a gente seria uma monarquia até os dias atuais, no que depender, né, dos eventos que sucederam à abolição. Mas já já a gente chega lá, tá bom? Nas crises do primeiro reinado aconteceu um fato bem histórico, a chamada Noite das Garrafadas, né? Que é justamente num dia, né, que estava tendo uma festança lá entre os portugueses, apoiadores de Dom Pedro I, os brasileiros que estavam contestando a figura de Dom Pedro, né, manifestando e tudo mais, começam a atacar esses portugueses, né, inclusive com garrafas, por isso que é a Noite das Garrafadas, né? Este é o evento final, né, o estopim, vamos dizer assim, para a gente meio que encerrar a passagem, né, essa história de Dom Pedro I no Brasil.
ele acaba sob forte protesto, forte crise social, então ele não vai ter outra coisa a não ser abdicar do trono brasileiro, né? Que é o último, então, assunto que a gente fala sobre o primeiro reinado, a abdicação de Dom Pedro I. Ele vai abrir mão do trono do Brasil em 1831, em nome do seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Então ele deixa o seu filho aqui no Brasil com 5 anos de idade e retorna para Portugal. Quais os motivos que levaram Dom Pedro II, desculpa, quais os motivos que levaram Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro? Primeiro, as crises, né? O Brasil não estava conseguindo evoluir, progredir economicamente, né? Nós estávamos tendo fortes dívidas, as pessoas estavam desempregadas e Dom Pedro I não conseguia resolver isso. Segundo, a sua ligação com Portugal, que ele nunca cortava relações com Portugal, afinal a sua filha lá estava quase se tornando rainha de Portugal, então toda a sua família estava em Portugal, só ele que estava aqui no Brasil, então ele não cortava relações com Portugal, e os brasileiros tinham muito medo de voltar a ser colônia de Portugal. Então isso vai gerando uma série de crises. E uma crise mais importante vai ser o fechamento do Banco do Brasil, né? Devido à crise econômica, o Banco do Brasil vai fechar por alguns anos, e aí isso vai ser o estopim final para a galera ir para as ruas manifestar contra a figura de Dom Pedro I. E aí ele abdica, Dom Pedro II então se torna o imperador do Brasil. Só que ele tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, tem como a gente governar alguma coisa? Vocês governariam alguma coisa com 5 anos de idade? Não. Eu ia decretar que Só- todo dia me trouxe assim doce. Aí, A ó. gente, a gente mal, com 5 anos de idade, talvez a gente mal sabe comer sozinho, né? O que vai acontecer então? Esperando que Dom Pedro II ficasse adulto, ficasse mais experiente, amadurecesse como pessoa e como uma figura de relevância, como ele deveria ter, como um imperador, o Brasil vai passar um período de transição, de espera da maioridade de Dom Pedro II. Esse período de transição tem um nome próprio, a gente chama de período regencial. E aí é o segundo conteúdo que a gente viu nesse terceiro trimestre. O período regencial é um período de 9 anos, de 1831 a 1840, e ele é bem curtinho. É só um período esperando-se a maioridade de Dom Pedro II. Enquanto ele estava envelhecendo, né, e estavam ensinando Dom Pedro II sobre tudo, né, sobre a vida, sobre a política, sobre a economia. Então, ele envelhecendo, e enquanto isso, algumas pessoas iam governando o Brasil em seu nome, né? A questão constitucional foi forte do período regencial, porque vai se precisar adaptar e reconhecer as diretrizes do que a Constituição falava na ausência do imperador, quem deveria governar o Brasil, e lá estava previsto que se o sucessor do imperador que abdicasse não tivesse 18 anos, ou seja, não fosse maior de idade, regentes seriam eleitos para governar o Brasil em nome do imperador. Então, regente é aquele que governa em nome do imperador. O período regencial, então, vai ser dividido em 4 períodos, né? Nós vamos ter 2 regências trinas e 2 regências unas. Regências trinas, 3 pessoas serão regentes, governarão o Brasil juntas. E depois, regências unas, onde uma pessoa só governa o Brasil de forma alternada. Então, regências trinas, nós temos as regências trinas permanentes, ou as regências trinas provisórias, regência trina no singular, regência trina provisória, onde 3 pessoas vão governar o Brasil, esperando-se a eleição da regência trina permanente, né? Então, enquanto os deputados e senadores debatiam a escolha dos 3 regentes que governariam o Brasil, 3 regentes provisórios governaram o Brasil por alguns anos, né? Depois foram eleitos os 3 regentes permanentes, né? Então aí nós temos esse governo mais de 3 pessoas que começa então a determinar algumas coisas importantes no Brasil, a respeitar o Código Civil. Então, em nenhum momento se pensou em tomar o poder, tá? É importante dizer isso. Em nenhum momento as pessoas pensaram em tomar o poder do imperador. Todo mundo que governou o Brasil nesse período esperou tranquilamente a questão da maioridade de Dom Pedro II. Só que, em algumas províncias do Brasil, começam a pipocar, estourar algumas crises sociais, né? Algumas revoltas sociais dentro daquele contexto. E aí a gente viu alguma dessas revoltas, a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a Revolução Farroupilha. Então, todas essas revoltas acontecem durante o período regencial. E por que elas aconteceram, professor? Aconteceram porque justamente as pessoas estavam questionando novamente o poder do imperador. O sistema monárquico não estava beneficiando o Brasil não estava melhorando com esse sistema. Então é preciso que a gente melhore, que a gente troque, que a gente encontre alguma alternativa. Então, cada uma dessas revoltas desse período
buscava ter um objetivo, um sucesso dentro desse sentido. A cabanagem no Pará queria muito, então, que os cabanos, que eram pobres, escravos, índios, fugitivos e tudo mais, queriam buscar, então, melhores condições de vida ali no Grão-Pará, na província do Grão-Pará. Sabe nada, na Bahia, mesma coisa. Então, vão querer, todas essas, na verdade, Balaiada e Revolução Farroupilha, todas elas vão querer encontrar melhores condições de vida para a sua população. E talvez as melhores condições de vida, eles vão defender, então, uma certa independência política ao Rio de Janeiro, independência política ao Brasil, porque o Brasil adotava o sistema monárquico e isso não estava beneficiando ninguém. Então, cada uma dessas revoltas tinha por interesse se separar do Rio de Janeiro, separar do Brasil e adotar um regime político novo, a República, novamente. O povo começa a conversar sobre a República, vai demorar vários anos para a República ser instalada no Brasil, mas aos poucos as pessoas cada vez mais falam da República dentro do nosso contexto nacional. E aí, para encerrar esse período regencial, então, nós vamos ter o chamado golpe da maioridade, que foi o quê? A antecipação da maioridade civil de Dom Pedro II. Com a chegada de Dom Pedro II ao poder, nós temos o fim do período regencial e o início do segundo reinado. Só que, atenção, é importante destacar que Dom Pedro II é antecipado a sua maioridade, mas não é para 17 anos e nem para 16 anos. Ele assumiu o trono do Brasil com 14 anos, 11 meses e alguns dias, né? Perto de fazer aniversário de 15 anos, é que Dom Pedro II assumiu o trono do Brasil. Aí vocês me perguntam, professor, já decidia tudo, então, no Brasil, com 15 anos de idade, ele era o imperador e já decretava o que deveria não deveria fazer com apenas 15 anos de idade? Sim e não. Ele governava o Brasil e sim, ele decretava as coisas, mas ele não governava e decretava sozinho, né? Ele ainda tinha os ministros e tudo mais, os funcionários ali da alta corte que o auxiliavam a tomar as decisões certas para o Brasil. Até que ele tivesse a capacidade e a independência política para sozinho ele conseguir tomar as decisões, que é o que vai acontecer quando ele alcança 18, 19 anos, ele começa a governar sozinho o Brasil. Então, Dom Pedro II... cadê o nome do Dom Pedro II? Ih, não vai aparecer, tá, gente? Mas tem aqui, ó. Leia aqui em cima o segundo reinado. Bom, o segundo reinado começa, então, com a chegada de Dom Pedro II ao poder. A principal questão econômica do período do segundo reinado vai ser a exploração do café. Até então, se explorava muito o açúcar no Brasil, e a partir daquele momento começam, então, as lavouras de café a serem bastante exploradas dentro do nosso contexto nacional. E aí, explorando o café, nossa economia vai modificar bastante. A gente começa a enriquecer novamente, né? Afinal de contas, o Brasil é o maior produtor do mundo de café naquele período. Então, quase o mundo todo, na França, na Europa, no restante da Europa, né? Nos Estados Unidos, se bebia café brasileiro, né? Porque o café do Brasil era o mais vendido no mundo. Até que outros países começam também a produzir café e a vender pelo mundo afora. Mas até hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. Se vocês estiverem passeando aqui na Argentina, estiverem passeando nos Estados Unidos, na França, em algum país da Europa, se vocês entrarem no bistrô, que é uma cafeteria, né? Se vocês entrarem no bistrô, provavelmente vocês vão ter a grande chance de se pedirem um café, de tomar um café de um grão que tenha vindo do Brasil, né? De algumas lavouras que tenha vindo do Brasil. O café vai ser o principal produto econômico do Brasil no segundo reinado e vai ser o principal produto da economia brasileira até a década de 30, até 1930, quando começa a Era Vargas. Então, Getúlio Vargas assume o Brasil ainda tendo o café como seu principal produto econômico, né? O sistema político em disputa no segundo reinado vai mudar os partidos, né? Lembra? Antes era o português e o brasileiro. Agora é o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador queria que o Brasil mantivesse esse sistema monárquico, né? Que seja liderado por Dom Pedro II, bonitinho, que não se modifique nada disso, que a gente permaneça obedientes à figura do imperador. O Partido Liberal era o partido da Revolução, queria mudar tudo. É o partido que começa a falar de república no Brasil, que começa a questionar muito o poder do imperador, de Dom Pedro II, desse sistema monárquico no Brasil, e defendia que o Brasil, de fato, defendesse a independência, né? Que com a saída dessa família real, o Brasil, sim, dessa vez, conquistaria 100% a sua independência, porque até então a nossa independência mantinha relações sanguíneas, né, com a realeza de Portugal. Então, a gente ainda não estava totalmente independente. Então, eles defendiam essa saída de Dom Pedro II também. E aí é no segundo reinado que nós vamos ter a nossa principal questão social durante o século XIX, que vai ser a escravidão. A escravidão não começou com Dom Pedro II, não começou no século XIX, né? A escravidão começa no Brasil com a chegada dos portugueses em 1500, né?
Por 300 anos, os escravos eram utilizados nas lavouras de açúcar, né? Então, lá nas plantações de cana-de-açúcar, para produzir o açúcar e tudo mais. No século XIX, os escravos são utilizados, principalmente no segundo reinado, nas lavouras de café. E aí se modifica muito uma estrutura de escravidão que nós tínhamos antes, voltado para a produção do açúcar, agora é voltado para a produção do café. E aí é ao longo do segundo reinado, ou seja, de 1840 até 1888, que nós vamos ter várias leis que vão beneficiar as pessoas escravizadas graças ao movimento abolicionista. O movimento abolicionista era um movimento de pensadores brasileiros que estudavam na Europa e retornavam para o Brasil e traziam consigo a ideia de abolição da escravatura, né? Que se abolisse esse trabalho escravo no Brasil. Então, aos poucos, eles começam cada vez mais a decretar, a defender essa ideia de proibir esse trabalho escravo no Brasil. E aí começam-se a ter as leis que vão beneficiar, então, essas pessoas escravizadas no Brasil. Começando com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir o tráfico de escravos no Brasil. Então, a partir de 1850, era proibido qualquer tráfico de escravos. O que isso significa? Que escravos, a partir daquela data, né, a partir daquele ano, não poderia entrar no Brasil escravos novos, não poderia comprar escravos novos lá no continente africano e trazer para o Brasil, e não se poderia, dentro do Brasil, vender escravos. Qual era a ideia? De que aos poucos a gente terminasse de utilizar o sistema de escravidão e tivesse a abolição da escravatura. Então, a partir de 1850, nós temos essa proibição do tráfico de escravos. Na prática, essa lei pouco mudou, quase nada que mudou, porque as pessoas continuaram comprando escravos, só que de modo ilegal. Antes tinha toda a autorização do governo e eles passam a comprar escravos, então, sem o governo ficar sabendo, entre aspas. Depois nós vamos ter, na década de 70, mais precisamente no ano de 71, a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre vai tornar livre todos os filhos de escravos, né, nascidos a partir daquele ano. Ou seja, os escravos não tinham a condição de escravos, mas os seus filhos, né, a partir do ano de 1871, nasciam já sob a condição de livres. Na prática, eles não eram totalmente livres, porque, né, uma pessoa que nasce, né, recém-nascida, ela não se desgruda dos seus pais, ela tem que viver junto à sua mãe, principalmente pelos primeiros anos, né? Então, essas crianças, na prática, elas ainda continuavam um pouco como escravos por causa da dependência, da alimentação, e muitos acabavam continuando com seus pais nas lavouras, trabalhando como escravo também, auxiliando os pais em benefício do fazendeiro, né? Em 1885, nós vamos ter a Lei dos Sexagenários, que vai libertar da escravidão todos os escravos com 60 anos ou mais, né? Todos os escravos que tinham 60 anos ou mais, a partir daquela data, estavam livres do trabalho escravo. Na prática, também nada mudou, porque quase ninguém chegava à casa dos 60 anos de idade, né? E aí sim, veio uma lei que vai modificar drasticamente o trabalho escravo no Brasil. A Lei Áurea, do dia 13 de maio de 1888. Lei Áurea é a lei da abolição da escravatura. A partir daquela data, não se permitia mais nenhum trabalho escravo no Brasil. Até aí tudo bem, na lei é bonitinho. Na prática, nós vamos ter uma situação degradante dos recém-libertos no Brasil, né? Esses recém-libertos, esses ex-escravos, quais os direitos que eles conquistaram, que eles tiveram após a abolição? Não tiveram acesso à saúde, à educação, a um trabalho digno, à moradia, não tiveram acesso a nada disso. Então, muitos escravos voltaram a trabalhar nas lavouras, então, com os fazendeiros, em troca de um prato de comida, em troca de um abrigo para poder dormir à noite e tudo mais, porque muitos não conquistaram a sua liberdade, mas não tinham para onde buscar ajuda, buscar socorro, nem nada do tipo. A coroa portuguesa, a abolição da escravatura, meio que falou, vocês se virem agora, estão libertos no Brasil, mas se virem para viver. E muitos acabaram tendo que se virar justamente. Alguns, né, poucos, conseguiram retornar para o continente africano, né, muitos assim que conquistaram a sua liberdade, conseguiram embarcar nos navios e retornarem para o continente africano. Muitos, que é a grande maioria que ficou no Brasil, ficou nessa condição subalterna, essa condição que a gente, aos poucos, até hoje, tenta modificar, né? Nessa desigualdade social que ocorre no Brasil entre brancos e negros na nossa história. Tudo bem? Então, turma, são esses os conteúdos que nós estudamos nesse terceiro trimestre, e são esses conteúdos, então, que caem na nossa avaliação de história de terça-feira da semana que vem. Por onde estudar? Vocês vão estudar
analisando os textos e exercícios que eu passei na apostila sobre esses conteúdos, os exercícios que eu passei para vocês fazerem naquelas listas que eu mandei no WhatsApp, né, que vocês fizeram no caderno. Então, é para estudar por esses meios, né, essas listas, esses exercícios da apostila e os textos, consultando também, se quiserem, os slides, né, das aulas, né. Toda aula que eu dou para vocês, depois eu envio os slides também. Então, podem consultar os slides para estudar e dar uma reforçada no conteúdo que vai cair na prova de terça-feira que vem.